Vamos continuar com o assunto sobre a internet. Vamos ver a parte de endereços, URL, DNS, DHCP e o endereço IP. Vamos partir para as seguintes questões. Preste atenção. O que é URL? Você já ouviu falar em URL? URL representa o endereço de texto. É o que você digita para se conectar à internet. Você digita na barra de endereço do navegador. Então diz aí, um endereço de um arquivo ou recurso acessível na internet. Essa aqui é a definição de URL. URL representa o localizador uniforme de recursos. Então, quando eu quero localizar alguma informação na internet, eu digito na barra de endereços do navegador um endereço na forma de texto conhecido como URL. Uma linguagem de programação, de forma nenhuma. Linguagem de programação existem várias. HTML é uma linguagem de programação. ASP é outra linguagem. PHP também é outra linguagem. Java, que é muito importante, muito conhecida, são linguagens de programação. Rede social de forma nenhuma, você sabe, o Facebook, a mais famosa. Dentre outras, LinkedIn e assim por diante. Sistema operacional de forma nenhuma. Sistema operacional é Windows, sistema operacional Linux, são os mais importantes aí para concurso. Aplicativo, temos muitos aplicativos, o Word, Excel, PowerPoint. Nada disso é URL. Bom, gente, então vamos continuar. Vamos continuar nosso assunto, mais uma questão. Uma URL é um protocolo simples da camada de transporte. Estão vendo que é importante ter a ideia do que é camada. Vimos antes, em aula anterior, que existem 4 camadas. A camada de transporte é um protocolo, não, URL não é protocolo, muito menos da camada de transporte. A gente vai ver que os protocolos da camada de transporte são principalmente o TCP e o UDP, são os dois principais protocolos da chamada camada de transporte. Um protocolo de comunicação usado entre 2 ou mais computadores em rede para encaminhamento de dados? Claro que não, não é protocolo de forma nenhuma. Protocolo de comunicação está errado, URL não é protocolo. O URL é o endereço de um recurso disponível em uma rede, seja a internet, em uma rede corporativa, seja a intranet. Não esqueça que tudo que vale para a internet vale também para a intranet. Então a URL pode ser usado para localizar recursos em uma internet ou na intranet. E a última diz que é um protocolo de forma nenhuma. Bom, está aí, você está vendo aí questões que falam sobre URL. É importante saber esse conceito, a gente vai ver detalhadamente o que é uma URL. Bom, vamos começar. A URL está aí, é uma sigla que corresponde às palavras inglesas, está aí o termo em inglês, e traduzindo para a língua portuguesa é o localizador uniforme de recursos. URL significa um localizador uniforme de recursos. É o endereço que você digita na barra de endereço do navegador e tecla Enter para obter acesso. Bom, um URL se refere ao endereço de rede no qual se encontra algum recurso informático. Então o objetivo é esse, digitar um endereço e obter um recurso. Que recurso é esse? Pode ser um arquivo de vídeo para download, você pode acessar uma página web, você pode acessar o serviço web e-mail, e tudo isso é feito por URL. Por exemplo, ou em uma rede de computadores, você pode, através de URL, identificar impressora, equipamento multifuncional, unidade de rede e assim por diante. Bom, aí está um exemplo da URL, o endereço da Caixa Econômica Federal. A URL começa com o protocolo. E em seguida tem aí a máquina que você vai se conectar. Isto aqui é conhecido como domínio. É o domínio. Faz parte do domínio aqui o país. O país representa Brasil. Este domínio, né, é um domínio governamental, gov. Caixa é conhecido como subdomínio. E www é o serviço que você quer, a página web. www é um serviço
que permite acessar páginas, o serviço que disponibiliza páginas web. Então, www corresponde a um serviço que está sendo acessado, BR corresponde ao país, gov representa o domínio e caixa representa um subdomínio do governo. Subdomínio. Então, através desse endereço, se localiza o que o usuário quer. O usuário solicita utilizando a barra de endereço do navegador e uma URL. Existem outros exemplos de URL. Por exemplo, o endereço do Google. HTTP é o protocolo, mail é o serviço. Isto aqui é o endereço do Gmail. Isto aqui é um serviço conhecido como webmail. Temos aqui o protocolo. Temos o serviço. Neste caso, o serviço é um serviço conhecido como webmail. O serviço de webmail da empresa Google. Google é a empresa ou subdomínio. E com é o domínio comercial. Domínio comercial. Neste caso, não aparece o país. Quando não aparece país, significa que o país é os Estados Unidos da América. A maior parte dos endereços, né, os endereços que não aparecem em país, significa que são endereços nos Estados Unidos. Por quê? Porque a internet começou lá. Então, no início, não se colocava o país. Depois, quando ela atingiu a nível, começou a expandir para o mundo, aí se colocou o endereço de cada país, que é representado por duas letras no final. BR, FR, França, BR, Brasil e assim por diante. Então, é exemplo de URL. Não esqueça, se não aparece o país, Estados Unidos. Bom, pode acontecer também de não aparecer o domínio. Neste caso, temos aqui o protocolo HTTP, temos o serviço www, que disponibiliza a página, temos aqui a USP, Universidade de São Paulo, temos aqui o país, que é Brasil. Então, temos o país, temos aqui o subdomínio. Temos aqui o serviço que está sendo acessado, serviço que está sendo acessado, e temos o protocolo. Bom, veja, neste caso não temos o domínio, se trata de uma universidade. Quando temos universidades, não é necessário escrever o domínio. No caso, o domínio é .edu, que representa a área educacional. Bom, isto é para facilitar a localização de centro de pesquisa. A USP é um grande centro de pesquisa no Brasil. Então, são casos particulares de URL. Bom, é necessário saber também que o endereço de e-mail é um URL. O arroba representa @, é o termo em inglês @, traduzindo em. Gmail.com representa a máquina que está conectado, que da empresa Google, é o computador ao qual reside uma caixa postal, Augusto JMS. Isto aqui é uma caixa postal, ou nome de usuário. É um nome de usuário, e aqui um computador, que é o domínio. Representa um domínio. Então, isso aqui também representa uma URL, só que neste caso é endereço de e-mail. Sempre que aparece o arroba, designa e-mail. O arroba é um separador, utilizado para endereços de e-mail. Bom, minha gente, vamos continuar. Observe aí mais uma questão. Sistema que mapeia nomes de domínio em endereços IP. Você já ouviu falar nisto? Sistema que mapeia nomes de domínios de endereço em endereços IP. Sistema de nomes de domínio, a sigla que representa isto, Sistema de Nomes de Domínio, a resposta é DNS. DNS significa justamente DNS, Sistema de Nomes de Domínio. O DNS,
ele é um banco de dados e também um protocolo. Tem dois significados. Um banco de dados que armazena endereços, chamado endereços IP, que é o endereço real. Quando a gente vai acessar a internet, a gente digita uma URL. Só que essa URL, ela não é um endereço real. O endereço real é conhecido como endereço IP. E para converter um URL em IP, se utiliza um sistema de nome de domínio denominado DNS. É um banco de dados onde reside os endereços IP. E também é um protocolo que vai justamente converter o URL em IP. Podemos continuar? Então, observar essa ideia? Então, não esqueça, sistema de nome de domínio. Vamos falar disso aqui agora. Vamos ver mais uma questão. Ó. Assinale o sistema que gerencia os nomes, que traduz URLs em endereço IP. Então, não esqueça, olha só a questão de prova como é colocada. Então, sistema que gerencia nomes e converte URL em IP é o sistema conhecido como DNS, Sistema de Nomes de Domínio. Essas questões é para justamente mostrar a você como é que aparece na prova do concurso. É rápido marcar, é ler, marcar. As questões não são difíceis de informática, só que você tem que ter uma noção do que está falando. Ó, vamos falar hoje ainda de DHCP, IMAP, Gateway. Né? Hoje, como eu digo, certamente nas próximas aulas, né? Videoaulas. Talvez ainda nessa videoaula. Veio a ideia de estar na sala de aula aqui, só que é virtual. Vamos lá? O serviço da internet é responsável por traduzir um nome, por exemplo, www.funrio.org.br em o seu endereço IP. O serviço é conhecido como DNS. Está vendo aí que aparece nas provas? Então, falou em converter nome em IP, URL em IP, sistema de nome de domínios, o resultado é DNS. Bom, vamos ver o que é o sistema de nome de domínio. Observe aí a definição. O sistema de nomes de domínio, mais conhecido pela sigla em inglês, está aí, o termo em inglês, é um sistema hierárquico e distribuído de gerenciamento de nomes. Isto aqui já foi citado em prova do CESP. O DNS possui um sistema hierárquico e de natureza distribuída para computadores, serviços ou qualquer máquina conectada à internet ou rede privada. Faz a associação entre várias informações atribuindo nomes de domínio e cada entidade participante. Então, o objetivo do DNS é atribuir nomes de domínio. Em sua utilização mais convencional, associa um nome de domínio, que é uma URL, facilmente memorizável, ao endereço IP. Então, o objetivo do DNS é converter um nome de domínio. Nome de domínio significa uma URL em um endereço IP. E URL é de fácil memorização. Bom, esse processo é conhecido como resolução de nomes. Converter URL em IP é chamado em informática de resolver nomes, resolução de nomes. Bom, o sistema DNS ele é apoiado por um protocolo que a gente vai ver depois, o UDP, e utiliza uma porta de conexão número 53. A gente vai falar disso nos próximos instantes aí, e você vai entender, né, essa ideia, o que é o UDP e o que é a porta 53. Então não esqueça que o sistema de nome de domínios representa um protocolo que converte URL em IP e vice-versa. Pode também fazer o contrário. Também representa um banco de dados onde estão armazenadas essas informações. Vamos ver como é que funciona o DNS. Preste atenção a essa ideia. Esse esquema que eu coloquei aí é para que você entenda como funciona a pesquisa de endereços IP. Vamos ver? A pesquisa de IP ela acontece da seguinte forma. Primeiro vamos partir do seu celular. Preste atenção a essa ideia. Para meu celular se conectar à internet, é necessário que eu receba um número IP. Quando você se conecta a uma rede Wi-Fi, você vai se conectar e vai receber um número conhecido como IP. Esse IP é que vai ser o seu endereço na internet. Esse IP é fornecido por um programa conhecido como DHCP, é um protocolo DHCP. É o protocolo de controle
de host dinâmico. Esse protocolo fornece um endereço para uma máquina para ela se conectar à internet. Bom, então eu pego o celular e vou lá abrir o navegador e vou digitar um URL. Eu digito um URL. Bom, esse URL tem que ser convertido em um IP para poder acessar uma página ou um serviço que eu quero. Então essa URL vai para o meu provedor. Provedor aqui no Brasil. Bom, se o meu provedor tiver o IP que corresponde a essa URL, então eu vou ter o acesso pelo IP. Bom, se não tiver esse IP, essa URL será pesquisada. Essa URL vai seguir e vai ser pesquisado em um banco de dados conhecido como DNS, DNS no Brasil. Esse DNS ele fica em São Paulo. Bom, se no DNS Brasil não tiver esse IP correspondente a essa URL, então vai ser pesquisado um DNS raiz. O DNS raiz ele é formado por 13 entidades. Por isso que se diz que o DNS é hierárquico, veja que existe uma hierarquia, e ele é distribuído, porque não é um órgão só. Existem 10 nos Estados Unidos da América, 10 DNS nos Estados Unidos, existem 2 na Europa, existe um na Ásia. São 13 DNS raiz. Bom, um deles vai responder o IP que você quer para que você possa acessar a internet. Esse IP retorna para o seu celular e ele vai ficar gravado. Então esse sistema é conhecido como, essa pesquisa é chamada de pesquisa, né, de nome de domínio, é o DNS. Utiliza-se o protocolo DNS. Então o DNS tem 2 papéis. O DNS, não esqueça que é o banco de dados, hierárquico e distribuído, e o DNS é o protocolo de pesquisa. O DNS é um protocolo que vai converter URL em IP ou IP em URL. Todos conseguiram acompanhar essa ideia? Então não esqueça, tem 2 conceitos importantes aqui, que é o conceito DNS e o DHCP, que também é um protocolo. Só que o DHCP vai fornecer o IP para a minha máquina e o DNS vai fornecer o IP daquilo que eu quero. Então sempre precisa dessas 2 informações para ocorrer uma pesquisa na web. Bom, minha gente, vamos continuar, vamos seguir aí. Existem vários siglas que representam o domínio. Por exemplo, .com. .com representa a empresa comercial. É o domínio comercial. Essas siglas, formadas de pelo menos 3 letras, são chamadas de domínios. Então existe o domínio.com, existe o domínio edu, significa educacional. Existe o domínio org, organizações não governamentais. Organizações não governamentais, porque governamental é gov. O objetivo do domínio é facilitar a localização dos endereços. É como se fosse uma biblioteca onde você tenha estantes, e cada estante seja um domínio diferente. Fica mais fácil localizar. Quando eu chego na biblioteca, então se eu sei que é .com, então eu vou localizar mais rapidamente, porque está na estante lá, .com. Então no banco de dados chamado DNS, existem os domínios que permitem separar os endereços por grupos e facilitar a pesquisa. Gov representa governo. Mil representa a área militar. Aero representa aviação. Aero. Aero representa aviação. E assim por diante. Então isso é conhecido como domínio, o sistema de nome de domínio. Sistema de nomes de domínio. Bom, vamos ver uma questãozinha aí. O modelo do protocolo TCP/IP, em que os valores de cada octeto
podem variar de 0 a 255, utilizado atualmente para conexão à internet é o... Olha só, agora vamos entrar em outro detalhe. Eu falei que a URL é convertida pelo DNS em IP. Então vamos agora falar do endereço IP. O endereço IP é o endereço real na internet. Esse endereço tem dois formatos. Existe o IPv4 e o IPv6 em uso. O IPv4 ele é antigo, mas ainda está sendo utilizado. Só que ele não gera a quantidade de endereços necessários para todo o planeta. Então, está sendo modificado para um padrão conhecido como IPv6. Bom, quando o IP é formado por 4 octetos, são 4 octetos, que vão de 0 a 255, por exemplo, 129.203.48.5. Aqui eu tenho 4 números. Cada número desse, para ser representado, precisa de 8 bits. Por isso que é chamado de octeto. Então eu tenho aqui o primeiro octeto, segundo octeto, terceiro octeto e quarto octeto. Quando o número é formado por 4 octetos e os valores estão entre 0 e 255, que é o caso, veja que todos os números que eu escrevi estão entre 0 e 255. Isso é chamado de IPv4, é o padrão IPv4. O IPv4 é um endereço IP que vai de 0.0.0.0 até 255.255.255.255. Quando você está conectado a uma rede de computadores pelo seu celular, pelo seu tablet, por um computador de uma empresa, não importa, todo computador tem um endereço IP, ou toda máquina tem que ter um endereço IP para se conectar à internet. E se esse IP for formado por 4 números de 0 a 255, o padrão utilizado é conhecido como IPv4. Bom, gente, ficamos por aqui nesta nossa aula. Na sequência, vamos falar sobre o endereço IP, o formato IPv4 e o formato IPv6. Depois entraremos nos protocolos da arquitetura TCP/IP. Até o nosso próximo encontro.